Olá! Este material vai nos guiar por um dos capítulos mais sombrios da história, usando registros e fatos estabelecidos. Vamos buscar entender de uma forma bem estruturada o que foi o Holocausto. Para começar, vamos direto ao ponto. O Holocausto foi o assassinato sistemático, totalmente patrocinado pelo Estado, de 6 milhões de judeus. Homens, mulheres e crianças, mortos pelo regime nazista e seus colaboradores. E se olharmos o quadro completo, o número é ainda maior. O regime nazista matou, de forma intencional, cerca de 11 milhões de civis e prisioneiros de guerra. Eles perseguiam diversos grupos que consideravam indesejáveis. A nossa análise vai seguir estes 5 pontos principais, ok? A gente começa definindo os termos, depois vemos a escalada da perseguição, a industrialização do assassinato, o alcance total das vítimas e, por fim, o legado que isso deixou. Bom, para entender um evento dessa magnitude, primeiro a gente precisa entender as palavras usadas para descrevê-lo. A palavra holocausto, por exemplo, vem do grego e se refere a uma oferenda de sacrifício que era totalmente queimada. Embora já tenha sido usada para outros massacres na história, hoje em dia, quando falamos em holocausto, estamos nos referindo a este genocídio específico. Já o termo hebraico Shoah, que significa a catástrofe, se tornou a forma padrão de se referir ao Holocausto já nos anos 40, principalmente na Europa e em Israel. É uma palavra que carrega um peso cultural e histórico imenso. E a própria linguagem do regime nazista era feita para enganar. Eles usavam a expressão "a solução final" como um eufemismo, uma forma de mascarar a intenção genocida, tratando assassinato em massa como se fosse só mais uma política burocrática. Certo. Mas como é que uma ideologia de ódio se transforma em perseguição sistemática e assassinato em massa? É esse caminho que a gente vai traçar agora. É fundamental entender que o genocídio não aconteceu de um dia para o outro. Foi uma escalada metódica. Começou em 1935, com a discriminação por lei, as leis de Nuremberg. Depois, em 1938, explodiu em violência organizada na chamada Kristallnacht. A partir de 1940, evoluiu para o confinamento nos guetos. E, por fim, em 1942, na Conferência de Wannsee, o extermínio foi oficializado e a máquina burocrática foi coordenada para isso. E isso nos leva a um dos aspectos mais aterrorizantes do Holocausto: a industrialização do assassinato. A criação de uma verdadeira e eficiente máquina da morte. Aqui é muito importante distinguir campos de concentração de campos de extermínio. Os de concentração eram centros brutais de trabalho forçado, onde a mortalidade já era altíssima. Mas os campos de extermínio, como Auschwitz-Birkenau, por exemplo, foram construídos com um único propósito: o assassinato em massa, de forma rápida e industrial. O processo era terrivelmente sistemático. Primeiro, o confinamento nos guetos. Depois, a deportação em vagões de gado, onde muitos já morriam no caminho. Na chegada aos campos vinha a seleção. Uma decisão de vida ou morte em questão de segundos. E, por fim, o extermínio, na maioria das vezes em câmaras de gás. Cada passo foi friamente planejado para desumanizar e destruir. Embora o Holocausto se refira especificamente ao genocídio do povo judeu, é vital a gente entender a dimensão completa da perseguição nazista, que mirou muitos outros grupos também. Pois é, a escala dos crimes nazistas é simplesmente avassaladora. Além dos quase 6 milhões de judeus, milhões de prisioneiros de guerra soviéticos, poloneses, ciganos com deficiência, homossexuais e outros tantos foram assassinados. Cada grupo perseguido por uma razão específica, mas todos vítimas da mesma ideologia mortal. Na nossa última parte, vamos examinar o fim do Holocausto e o seu impacto profundo. Um legado que continua, de muitas formas, a moldar o nosso mundo até hoje. As palavras de Richard Dimbleby, um correspondente da BBC que viu com os próprios olhos a libertação do campo de Bergen-Belsen, elas nos dão uma dimensão do horror indescritível que as tropas aliadas encontraram. Aquilo não era apenas o fim de uma guerra, era a descoberta de um abismo na civilização humana. As consequências, claro, foram monumentais. Milhões de sobreviventes viraram refugiados. Conceitos como crimes contra a humanidade passaram a fazer parte do direito internacional. E até o mapa geopolítico do Oriente Médio foi alterado para sempre. A lembrança foi institucionalizada para que o mundo jamais esquecesse. E terminamos com essa reflexão. Estudar o Holocausto não é só olhar para o passado,
é, na verdade, um ato de vigilância para o nosso presente e para o nosso futuro. Entender como isso aconteceu é a ferramenta mais fundamental que temos para garantir que nunca mais aconteça.